Meus queridos, nós estamos a partir de hoje dando início aqui a uma série de palestras a respeito do escândalo da cruz. Nós vamos tentar tratar daqui para frente a respeito do conteúdo do verdadeiro evangelho. Mas é óbvio que antes de nós tratarmos do que diz respeito ao conteúdo do evangelho, nós vamos primeiramente refletir um pouco a respeito de como está a situação do evangelicalismo brasileiro. E é exatamente isso que nós iremos compreender nesta palestra, nesta manhã. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 7, uma coisa interessante: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, essa também é uma realidade em nossos dias. Há muitos que nos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Eu acho muito interessante porque a palavra de Deus afirma que Paulo, quando estava viajando para a cidade de Corinto, ele tomou uma firme decisão de concentrar a sua pregação em um tema específico do evangelho. Ele diz o seguinte: olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta foi a decisão do apóstolo Paulo. Ele decidiu pregar a cruz de Cristo e somente a cruz. Mas infelizmente, meus irmãos, o que nós temos visto por aí anda muito longe desta realidade. Muito longe. Na verdade, o que nós temos presenciado em nossos dias é uma perversão do evangelho. Mudaram o conteúdo do evangelho. Retiraram aquilo que os apóstolos chamaram de o escândalo da cruz. Transformaram o culto em shows musicais e os sermões em autoajuda. E tudo isso na tentativa ou na intenção de entreter homens não convertidos no arraial de Cristo. Então eu poderia elencar aqui uma série de coisas que os falsos mestres fizeram com o evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eles substituíram a cruz pela teologia da prosperidade. Meus irmãos, os pregadores da teologia da prosperidade dizem que seguir a Jesus é, na verdade, uma candidatura ao sucesso financeiro e à libertação do sofrimento. Segundo o que eles ensinam, a função do evangelho, na verdade, não é salvar simplesmente as pessoas, mas é resolver os problemas imediatos das pessoas aqui na terra. Para eles, o crente é um homem próspero. O crente não deve aceitar essa situação na qual Deus o colocou. Eles são, na verdade, como aquele ladrão da cruz do Calvário. Eles dizem a Jesus: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Este é o ensinamento dos pregadores da teologia da prosperidade. Eles querem resolver os seus problemas imediatos aqui e agora. Eles não estão importando com a eternidade e com o futuro eterno de suas almas. Infelizmente, meus irmãos, certamente esse pessoal, eles não seguem a Cristo como Senhor, eles não servem a Cristo como Salvador, e sim a seu próprio ventre. E como disse o apóstolo Paulo, com suaves palavras e lisonjas, eles enganam o coração dos incautos. O que é que nós temos visto nesses dias? Nós temos visto uma igreja que repousa sob a mercantilização da fé, uma igreja comandada pelos chefes do povo, uma igreja norteada e guiada pelos falsos apóstolos, paipóstolos, patriarcas, cantores mercenários, lobos e cambistas, corruptores do evangelho, pessoas ávidas pela manutenção do lucro, do monopólio, da extorsão do povo de Deus. E infelizmente, meus irmãos, essas pessoas caminham avante ao fogo do inferno, tendo Deus como mero realizador dos caprichos temporais, fazendo da terra o céu, do ventre o seu Deus, e da mentira o fundamento principal da sua pregação. Esta é que é a grande verdade, porque eles substituíram a cruz pela teologia da prosperidade. Em segundo lugar, essas pessoas, elas querem novas revelações, mas elas não querem a revelação da palavra de Deus. E aqui eu me lembro dos judeus do passado, aquele pessoal que era desesperado por sinais e prodígios. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que os judeus buscam sinais. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a simples exposição do evangelho. É aquele tipo de gente, por exemplo, que não suporta pregação longa, não suportam a ideia de ouvir sermões doutrinários,
estão ávidos pela invenção de novos métodos, de novas técnicas, de novas maneiras de alcançar os perdidos. Paulo dizia que ele não se envergonhava da pregação do Evangelho, mas essas pessoas aqui, eles morrem de vergonha do verdadeiro Evangelho. Querem milagres, querem sinais, querem novas revelações, mas não querem a palavra de Deus. E aqui eu me lembro daquele rico, da parábola do rico e do Lázaro que foi para o fogo do inferno. E diz o texto lá que ele imaginava que se alguém dentre os mortos fosse ter com seus irmãos, essas pessoas iriam se arrepender. Ou seja, se milagres acontecessem, certamente eles viriam a crer no Evangelho, mas a resposta de João é solene e instrutiva a ele. Ele diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que Jesus está querendo ensinar naquela parábola, meus irmãos, é aquilo que os apóstolos repetiram várias vezes, ou seja, que a revelação de Deus já nos foi dada uma vez por todas, e agora os homens na terra têm acesso a essa revelação, portanto eles possuem tudo o que eles precisam para escaparem da ira de Deus. E o que seus irmãos precisavam era, na verdade, dar ouvidos aos fiéis pregadores da palavra. Por isso que Abraão diz: ouçam-nos, porque se não ouve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Isso não está na moda hoje. Isso não serve hoje. Como disse John MacArthur, na igreja de hoje, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. Agora, uma coisa que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que no último dia o Senhor Jesus virá com uma palavra dura de reprovação para aquelas pessoas que transformaram o Evangelho em fábulas engenhosamente inventadas. Diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 7, por exemplo, no versículo 22 e 23, o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então Jesus lhe dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse povo também esquece que o aparecimento do iníquo, segundo diz Paulo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Infelizmente, meus amados irmãos, como dizia Paulo, nós dizemos isso até chorando, que muitos desses operadores de milagres serão condenados por Deus e entregues à prisão perpétua, pois deleitaram-se aqui na terra com a corrupção do único verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos também em nossos dias que a adoração e o culto de Deus foi transformado em emocionalismo. Está na moda a chamada adoração extravagante. O que é a adoração extravagante? Nada mais é, meus amados irmãos, do que aquela forma de culto ditada pelo gosto dos adoradores e não pela autoridade da palavra de Deus. Por isso, em nossos dias, os cantores se transformaram em levitas. Dirigente de louvor que deveria conduzir o cântico congregacional virou simplesmente um animador de culto, sempre com uma palavra melosa, aquela coisa assim na intenção de emocionar as pessoas, de emocionar os ouvintes. E aqui eu me lembro dos filhos de Arão, que levaram fogo estranho perante a face do Senhor. Eles brincaram com o Senhor, eles brincaram com o culto de Deus. E nós vemos em nossos dias, meus irmãos, infindáveis campanhas de curas e revelações. O Deus eterno, meus irmãos, passou a ser um objeto de uso. Na verdade, eu poderia sem sombra de dúvidas dizer que Deus passou a ser um mero palhaço engraçado numa brincadeirinha de circo. Num circo onde tudo é permitido, inclusive rolar pelo chão, rir descontroladamente, andar de quatro imitando animais. E como disse o reverendo Paul Walsh, essas igrejas são carnais, usando métodos carnais para atrair homens carnais. Depois essas mesmas igrejas carnais inventam mais métodos carnais para manter homens carnais dentro do arraial de Cristo. Ah, meus irmãos, é assim que está o evangelicalismo brasileiro: doente, corroído, corrompido, adulterado.
O entretenimento tomou conta dos púlpitos. Como disse Charles Spurgeon, por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros, transformam o culto em shows musicais, os sermões em arengas políticas ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatro e os servos de Deus em atores cujo objetivo é entreter os homens. Em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos também em nossos dias que o evangelho foi transformado em pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é a noção de que a verdade é aquilo que funciona e que dá resultados. Se algo dá resultados, então deve ser aceito como verdadeiro. Essa é a ideia do pragmático. A grande pergunta do pragmatismo não é certo, mas sim, dá certo? Pois bem, eu queria dizer para vocês nessa manhã que as igrejas brasileiras estão tomadas de pastores pragmáticos. Por isso que nós vemos por aí campanhas políticas, distribuição de amuletos, lenço ungido, sal grosso, canetas abençoadas, marketing para todos os lados, invenções humanas na tentativa de auxiliar Deus a salvar o seu povo. Há muitos aparatos pagãos que são repudiados pela palavra de Deus, que hoje são aceitos dentro da igreja do Senhor. Meus irmãos, todas essas coisas são invenções humanas, são abomináveis aos olhos de Deus. Porém tem um detalhe: elas funcionam, e se elas funcionam, elas são validadas pelos pastores pragmáticos. E o pior de tudo, sabe o que é? Que não há exposição consistente da palavra de Deus. Hoje a fiel pregação da palavra de Deus foi substituída por piadas motivacionais. E qual é a consequência disso tudo? A consequência é que a voz do líder ganha o valor absoluto. Ninguém pode se levantar contra o ungido do Senhor. E qual é o resultado? O resultado é que essas igrejas são como as igrejas de Sardes, com uma enorme fama de que estão vivas, experimentando assim um grande avivamento. Porém Deus diz que estão mortos. Meu irmão, não esqueça disso. Pragmatismo é coisa séria. Pragmatismo bate de frente com a palavra de Deus. Isso porque a verdade do evangelho não pode ser determinada por aquilo que funciona ou por aquilo que não funciona. Deus não é pragmático. Desde toda a eternidade, meus irmãos, Deus estabeleceu e determinou um único método pelo qual Ele salvaria o seu povo. E esse método é a fiel exposição da palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. E assim a fé vem pela pregação, diz Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 17. Meus irmãos, a pregação fiel da palavra é o método de Deus. Mas infelizmente as pessoas substituíram o método de Deus por métodos pagãos, por métodos humanos e mundanos que não são validados pela palavra de Deus. E por fim, o que nós vemos em nossos dias é que o evangelho de Cristo Jesus foi transformado em um catolicismo medieval. Dr. Augusto Nicodemos escreveu um livro muito interessante onde ele trata sobre esse assunto, onde ele diz que a alma dos evangélicos ainda é católica. Ele diz o seguinte: olha, os evangélicos no Brasil nunca conseguiram se despir totalmente da influência do catolicismo romano, e nisso reside em parte a raiz da atual crise que os evangélicos experimentam. Meus irmãos, o que nós temos percebido é que o evangelicalismo brasileiro está atolado de paganismo transvestido de cristianismo. É por isso que você vai encontrar constantemente nos arraiais por aí uma enorme paixão por apóstolos, patriarcas, mediadores, objetos sagrados e outras amostras pagãs. Infelizmente, meus irmãos, o interesse pelo evangelho foi perdido e o lucro financeiro se tornou a grande motivação dos pregadores de nossos dias. Como disse mais uma vez John MacArthur, infelizmente, hoje a pregação fiel da palavra está sendo descartada e menosprezada em favor de novos métodos, tais como dramatização, dança, comédia, grandiosas atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento. Meus irmãos, a constatação que eu chego em conclusão aqui é que nós estamos longe da palavra de Deus. Estamos distantes daquilo que se chama de um verdadeiro evangelho. Infelizmente, nós perdemos o foco daquilo que os apóstolos entendiam como sendo o evangelho de Cristo Jesus. Estamos distantes daquele conteúdo que os reformadores resgataram e nos transmitiram a preço de muito sangue. Perverteram o evangelho de Cristo Jesus.
Portanto, você que é um jovem cristão, uma moça de Deus, um rapaz de convicções na palavra de Deus, lembre-se disso. Hoje é como nos dias da reforma. Nós precisamos de novo de uma nova reforma. Nós precisamos de uma volta urgente ao antigo evangelho. Caso contrário, meus irmãos, não apenas a nossa geração, mas todas as gerações futuras serão contaminadas e prejudicadas por causa da nossa infidelidade ao evangelho de Cristo Jesus. A minha esperança é que você se levante como uma pessoa corajosa e não se renda ao mercado gospel. Que você seja ousado, que você seja corajoso e se levante em defesa da fé, mesmo nesse cenário tão dramático da história do cristianismo de nossos dias. Que Deus possa nos ajudar nisso, meus irmãos. Amém.